Olá meninas, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje, né? Vamos falar aí um pouquinho sobre as colocações pronominais, que eu já iniciei na aula passada. E eu falei que nessa semana a gente ia trabalhar as regrinhas, né? Então a gente começa, eu deixei um material de apoio aí para vocês. Abram ele para acompanhar a aula, isso vai ser muito importante, tá? Vai auxiliar bastante vocês aí quanto à organização e entendimento até do conteúdo. Bem, pessoal, a gente começa pela ênclase, e aí eles falam o seguinte, que a ênclase, ela segue a regra padrão da língua portuguesa. O que quer dizer isso, né? Ela é quando a gente coloca o pronome depois do verbo. E aí, existem, né, basicamente, várias coisas aí, várias formas. Na aula passada, eu ainda citei assim para vocês. A gente percebe na produção de texto de aluno, quando ele vai fazer um texto, a tendência é sempre ele criar uma ênclase. Parece que é a forma chique da língua portuguesa. Mas existem os momentos em que a gente vai usar a próclise. O único momento que eu acho que vocês precisam memorizar, assim, não pode acontecer. Quer dizer, que tem que acontecer a ênclase é em começo de frase. Sempre, gente. Começa a frase, a gente não começa a frase com próclise, não existe, tá? Existe até aquela brincadeira, pronome oblíquo não começa a frase. Foi aquele exemplo que eu dei do me empresta, né? Me empresta a caneta. Não, empreste-me a caneta. Essa seria a forma correta. Já quando que eu preciso correr próclise? E aí eu falei para vocês na aula passada também, né? Que a tendência é sempre colocar ênclise, mas que existem formas, sim, que tem que ser a próclise. Então, quando eu tenho uma palavra de sentido negativo anterior ao verbo, não nos comunicaram, não e a gente não deveria não comunicaram-nos. Isso não existe. O não é uma partícula que aproxima. A gente vai falar assim que existem algumas partículas aproximadoras. Então, o não. Quando eu tenho advérbios, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos, pronomes demonstrativo, pronome relativo, conjunção subordinativa, preposição em seguida de gerúndio, preposição seguida de infinitivo pessoal e oração optativa. No material tem todos os exemplos para isso. Então, sempre que eu tiver alguma dessas, são 10, né? Sim, são 10. Então, sempre que eu tiver alguma dessas 10 situações, eu sempre vou ter próclise. É a forma correta de se utilizar. Então, esses são os exemplos. Do contrário, a gente vai usar a ênclise. A não ser aí quando a gente vai fazer uso de mesóclise. Que é quando a gente usa a mesóclise, né? Quando eu tenho o futuro do presente do indicativo ou o futuro do pretérito do indicativo. Então, ou seja, os tempos futuros do indicativo, eles vão pedir mesóclise. E aí, o que é a mesóclise? A gente separa o verbo, tá? Quase sempre, pessoal, a gente vai separar ele na sua desinência. E a gente separa a desinência, inclui o pronome, e depois a gente coloca a desinência. Então, a gente tem ali a raiz, né, o tema, né, o radicalzinho ali do verbo, o pronome e, por fim, a desinência aí. É quando a gente compõe a mesóclise desse jeito. Eu deixei o material para vocês. É muito mais fácil se vocês forem lendo do que eu propriamente explicar para vocês aqui. Acho que o auxílio da leitura e o auxílio do vídeo e a leitura, elas vão facilitar bem o entendimento do conteúdo. Então, dá uma lida. Ficou com alguma dúvida? Não entendeu sobre isso? Assistiu a aula passada para entender o que é ênclise, próclise e mesóclise? E ainda tá com dúvida? Me chama que a gente tira a dúvida especificamente, certinho? Bem, pessoal, é isso. Qualquer coisa eu tô à disposição. Tchauzinho e até a nossa próxima aula.